Sua caminhada está te levando para onde você gostaria de estar? Amigos, eu separei 5 pontos que foram fundamentais na minha trajetória profissional. Primeiro ponto, observar. Eu sempre fui uma pessoa muito observadora desde quando eu era pequenininha e desde os meus 6 anos eu já frequentava casas de família onde a minha mãe trabalhava e ali já eram campos muito vastos onde eu observava todas as coisas, como as pessoas se comportavam, o que elas faziam, o que tinham naqueles ambientes e tudo isso foi muito fundamental para mim. O segundo ponto são as referências. O tempo inteiro nós somos ligados a referências, a gente está vivendo referências o tempo inteiro e a gente precisa se dar conta do quanto as referências são importantes para tudo. As pessoas às vezes falam em cópias, que estão copiando certas coisas, situações, mas na vida tudo é referência. A gente precisa de referências como pontos de partida para a gente saber onde a gente quer chegar, para a gente saber o que a gente quer construir, a gente precisa de uma referência. Acho que só os gênios constroem coisas do zero, mas a maioria das pessoas precisam de referências e eu desde pequena sempre fui uma pessoa que buscava referências, como é que as pessoas faziam, como é que elas se comportavam, como é que elas arrumavam determinadas coisas, como elas resolviam determinados conflitos. Até a minha mãe, quando ela o tempo inteiro estava educando a gente, ela estava dando referências. Então, entre 4 filhos, às vezes a gente queria fazer uma coisa, enquanto o outro estava fazendo, ela falava, um erro não justifica o outro. Então, isso era uma referência, que quer dizer que porque uma coisa está sendo feita, não quer dizer que eu precise fazer essa coisa ou que eu tenha permissão para fazer essa coisa. Terceiro ponto, ação, que eu considero um dos pontos principais e chaves, assim, porque não adianta a gente ter repertório, a gente ter pontos de observação, se a gente não tiver uma ação. O que eu faço com tudo isso? Esse é o ponto crucial, ação. Eu tive vários momentos na minha vida que eu tive que tomar atitudes e um deles foi quando eu fiz a minha transição de carreira. Eu saí da última empresa que eu trabalhei, tive que tomar uma atitude, ter uma ação, e essa ação foi montar a minha empresa. Ah, mas você tinha tudo pronto, você já tinha todo o repertório, você já sabia o que fazer? Não, mas eu tive que ter uma ação. E essa ação foi sair da última empresa e montar o meu negócio. E a ação também é o encontro do nosso conhecimento com a nossa atitude. Quantas e quantas vezes eu não tinha tanto conhecimento, eu não tinha tanto repertório, mas as minhas ações, as minhas atitudes de ir lá e fazer fizeram toda a diferença na minha vida e na minha trajetória. Quantas vezes eu ousei a tentar resolver coisas que eu nunca tinha tomado conhecimento daquelas coisas e essas ações elas fizeram toda a diferença na minha trajetória. Mas a gente sabe que o profissional ele precisa amadurecer dentro dessas ações, né? Então a gente precisa calcular as atitudes e tomá-las. Quando eu tomei a ação de empreender, eu tinha medo, tinha muitas incertezas, mas eu pensava, não, eu já tenho. Outra coisa que eu pensava era o seguinte, eu sou uma excelente vendedora, eu trabalho com decoração, eu domino esse mercado, eu tenho muitos relacionamentos nesse mercado, então eu pensava, no pior dos cenários, se der errado, eu dou um passo para trás, mas eu não posso deixar que essa possibilidade me impeça de dar um passo para frente. Então foi quando eu tomei a ação de montar a minha empresa, de começar do zero, de contratar pessoas, com todo um cenário incerto e de começar. Então essa foi assim a maior ação da minha vida. Quarto ponto e não menos importante, aliás, muito importante, repertório. Hoje a gente vive tempos onde as pessoas não têm repertório, onde as pessoas têm preguiça de construírem e de utilizarem seus próprios repertórios. Então todo mundo está sendo cópia de alguma coisa, de alguma pessoa, e eu acho que as pessoas elas compram hoje em dia as suas ideias, o seu repertório, que é o que te diferencia. Repertório é aquilo que só você pode ser, é aquilo que só você é. É a construção da sua história, das suas experiências, do seu olhar, da sua sensibilidade. E isso foi que me ajudou até aqui ter essa construção sólida, onde os clientes eles querem me ouvir, eles querem saber o que eu penso, eles querem saber como eu enxergo a situação, como eu resolveria tal coisa, como eu faria outra coisa. Então eu vejo que hoje em dia as pessoas elas compram o meu olhar, elas compram o meu repertório. E o que é o empreendedorismo? O empreendedorismo é você juntar um conjunto de coisas, de aprendizados, de toda a sua caminhada e trazê-lo para o teu momento, para algo que é só seu. E como é que você faz isso? Criando o seu próprio repertório. E é muito importante a gente entender que a nossa vida é sobre passar por vários lugares, várias pessoas e várias situações,
buscando e criando referências. E tudo isso é um repertório que você fazia parte, mas que muitas outras pessoas também faziam, mas que está na hora de você usar essas referências para você construir o seu próprio repertório. Se eu puder dar uma dica não busque os repertórios dos outros, crie o seu próprio repertório. O repertório ele é sobre quem você é a sua identidade. E uma coisa muito maravilhosa é você poder ter a chance de ser o seu protagonista, de construir o seu próprio repertório. É isso que faz você único, é isso que faz você diferenciado. E a última e muito importante é gerir o seu negócio. Não tem uma receita de bolo, mas eu quero deixar uma dica muito valiosa que foi muito preciosa para mim nessa minha trajetória. Eu nunca foquei em gerir como as outras pessoas geriam, eu nunca foquei em gerir como o ápice do ideal, mas eu também sempre entendi que não era sobre fazer de qualquer jeito, mas era fazer o melhor que eu conseguia fazer. E foi exatamente isso que eu fiz. No começo da chamada, eu perguntei para vocês se vocês estão trilhando o caminho que leva vocês até onde vocês gostariam de estar. E era exatamente dessa forma que eu tinha como visão para quando eu comecei a gerir o meu negócio. Vou contar uma historinha para vocês. No começo do meu negócio, eu já comecei com clientes de público elevado, exigente, porque eu já vinha do mercado de luxo quando eu trabalhava com decoração. Eu tinha muitas e muito boas referências de negócios, de empresas na minha cabeça. Então eu ficava pensando, como é que eu posso deixar esse negócio muito profissional, sendo que ele está começando agora? E aí eu pensava como é que as empresas se comportavam. Então, por exemplo, eu não sabia o que era um domínio de um e-mail, que todo mundo podia ter, que era fácil, e aí eu fui pesquisar, e aí eu falava, poxa, que bacana, meu negócio chama Ímpar, então eu queria ter um domínio e criar alguns e-mails, @somosimpar, porque toda vez que eu via um negócio, que alguém me mandava um orçamento, alguma coisa, @gmail, @hotmail, isso me soava muito pessoal e não profissional, e eu queria que os clientes eles tivessem essa visão, essa sensação de seriedade, de profissionalismo em relação ao meu negócio. Então o que eu fiz? Eu montei um domínio e criei vários e-mails. Eu criei o e-mail do administrativo, o e-mail do financeiro, do jurídico, do atendimento, do RH. E eu tinha vários personagens, vários colaboradores que atuavam em cada uma dessas áreas. E para surpresa de vocês, eu era todos esses colaboradores. Eu era a pessoa do RH, eu era a pessoa do administrativo, do financeiro, do jurídico, do atendimento, eu que fazia tudo, mas eu me comportava de uma forma diferente em cada um dos atendimentos, em cada uma das frentes da minha empresa, mas eu era todas essas figuras. E gerir é coisa pra gente madura, não pra gente experiente. Então a maioria das experiências que hoje eu tenho, eu adquiri fazendo. Eu não tinha muita noção contábil, eu não tinha muita noção jurídica, mas eu sabia que precisava ter um contrato, então eu fui atrás de quem poderia me ajudar a trazer esse contrato adequado. Eu fui atrás de um contador que pudesse me orientar como abrir uma empresa, quais eram os impostos, eu não sabia, não tinha noção de quais impostos uma empresa pagava, quais eram as suas obrigações, então tudo isso eu fui atrás. Eu não gostava de administrativo, eu não gostava de financeiro. Hoje eu sou uma administradora de empresas e eu administro mais de uma empresa, mas tudo isso foi uma construção muito orgânica, entendendo que gente madura faz aquilo que precisa ser feito, não aquilo que você quer. Se fosse para falar o que eu quero fazer, eu jamais mexeria com administrativo, jamais mexeria com financeiro, com tantas coisas que eu me propus mexer nessa fase inicial. Internet. Gente, eu não sabia qual tipo de internet era boa para uma empresa que tinham algumas linhas telefônicas, algumas linhas de celular. E eu falava, meu Deus, tá dando um problema, que perrengue é esse, tá muito lerdo. Eu ia entender que a velocidade que eu contratei não era compatível para aquele tanto de linha que eu tinha. Então, várias coisas eu fui aprendendo fazendo, tendo problemas e precisando gerir esses problemas. Algo muito importante. Eu tive um processo trabalhista no primeiro ano da empresa. Olha só, eu sabia algumas regras, mas não sabia de todas, e eu contratei, aliás, fica a dica, eu contratei uma funcionária e a demiti dentro do período de experiência, mas eu não cumpri as 2 etapas à risca. Então, qual era a primeira etapa? Primeiros 45 dias de experiência, assina. Segundo período de renovação, assina. A pessoa não assinou, eu demiti ela dentro, aliás, até 2 dias antes do período final de experiência, porque cairia num final de semana, então eu demiti na sexta-feira, e ela entrou com uma ação trabalhista contra mim, obviamente ela ganhou, porque ela alegava que se nós não assinamos o segundo período de experiência, subentendia-se que ela estava efetivada, então que ela teria direito a aviso prévio, a todas as coisas que um funcionário de contrato normal já teriam. Então isso ficou como um aprendizado para mim também. Não é uma regra, mas não recomendo, não contratem parente. Meu sobrinho era o meu estagiário no 2º ano de empresa, e eis que um belo dia,
pessoas esperando para entrar no escritório e o escritório estava simplesmente fechado porque o estagiário gastou o dinheiro do transporte e não foi trabalhar. Não, ainda foi pior, porque na verdade, sabe por que ele não foi trabalhar? Porque no dia anterior ele gastou o transporte e ele foi andando para casa dele e fez calos no pé dele e por isso ele não foi trabalhar no dia seguinte. Nossa. As pessoas te falam mais coisas com atitudes do que com palavras. Um belo dia chegou no escritório e no começo eu gostava muito de me envolver com recrutamento e seleção, saber quem estava na sala, quem estava fazendo o cadastro, como é que era a trajetória dessa pessoa. E essa pessoa levou o filho dela para fazer o cadastro. E já me chamou um pouco a atenção porque ela não tinha rede de apoio, não tinha com quem deixar o filho. E eu me perguntei, será que quando ela for trabalhar, quando ela for para uma primeira entrevista de trabalho, ela vai ter esse apoio? Entrei na sala e comecei a me envolver para observar. E aí a entrevistadora estava perguntando para a candidata, você fuma? E ela disse não. E o filho dela, super sincero, devia ter uns 8 anos, falou, não fuma, não fuma. Aí ela fez assim, cala a boca, menino! E com isso a gente entende que gerir é muito sobre presença, sobre participar. A firmeza é algo muito importante na hora de gerir um negócio, porque quantas vezes os clientes tentaram se aproveitar de regras estabelecidas, acordadas e assinadas em um contrato, porque eles queriam inverter as coisas para se favorecerem. E se eu não tivesse firmeza o suficiente, muitas vezes eu teria me encontrado em situações de prejuízo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixem nos comentários assuntos que vocês têm interesse nesse tema, dúvidas, dores, dificuldades. Eu vou ter o maior prazer de responder isso para vocês. Compartilhem esse conteúdo com pessoas que têm interesse nesse tema e até o próximo vídeo.